Te agradecemos. Enfim, hoje o tema, né, é práticas sustentáveis, né? E não existe alguém melhor para falar sobre isso que você. E tem como aí você dar uma leve introdução, por favor? Sim, pois não. Se você me permitir, antes de falar das práticas sustentáveis, eu gostaria de falar um pouquinho até da criação do termo desenvolvimento sustentável, porque todos esses termos, práticas sustentáveis, sustentabilidade, se originou de um termo, né, que foi criado em 1987, chamado desenvolvimento sustentável, a partir de um relatório chamado Relatório Brundtland, de uma primeira ministra norueguesa, né, Haller Brundtland, num documento, né, que ficou conhecido Nosso Futuro Comum. Então, esse documento ele foi discutido numa comissão mundial, né, de meio ambiente, que foi coordenado por essa primeira-ministra norueguesa, né, Gro Harlem Brundtland, e depois esse termo foi muito utilizado na conferência na Eco 92, né, 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, na Suécia. Então, esse termo foi muito utilizado, né, nessa conferência de 92, mas ele surgiu mesmo em 1987, que nada mais é do que o que ele dizia em resumo, que era para satisfazer, né, o que é o termo desenvolvimento sustentável? Satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né, de satisfazerem as suas próprias necessidades, e tendo como 3 pilares: o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar político, né, esses 3 pilares. E sobre as práticas sustentáveis, a gente pode falar tanto práticas, né, o que são práticas sustentáveis? A gente pode pensar como ações mesmo que visam a proteção do meio ambiente, que proporcionam de forma ética, né, o desenvolvimento de toda a sociedade, o desenvolvimento de toda a comunidade. E quando a gente pensa em prática sustentável, a gente tem que estar pensando não só na adoção da comunidade como um todo, mas também nas empresas, não é? A gente vai falar posteriormente também de práticas sustentáveis nas empresas. E o que seriam essas práticas, na verdade? Essas práticas envolvem uma série de medidas, né? Quando a gente pensa no âmbito individual. Por exemplo, o uso racional da água. A gente vai falar depois, a gente vai tentar problematizar o conceito de desenvolvimento sustentável, inclusive problematizar essa questão do uso individual, mas por uma questão ética é importante a gente falar que esse uso racional da água, essa questão individual de fechar a torneira após o uso, fechar a torneira enquanto escova os dentes ou quando se faz a barba, desligar o chuveiro quando você está ensaboando, evitar banhos demorados, ainda mais agora nesse momento, né, de crise energética, que a conta de energia em um ano subiu em torno de 20%, você não deixar o chuveiro aberto por mais de 15 minutos, nós temos um gasto aí de mais de 60 litros de água, evitar essas coisas, né, que a gente já vem sempre batendo, né, evitar lavar calçadas com mangueiras, ficar atento aos pequenas ações, né, vazamentos de pias, chuveiros, trabalhar esse resíduo orgânico, que no Brasil a gente não tem uma tradição muito nisso, em adubo natural, adotar as práticas dos 3 R's, mas não no sentido da reciclagem, reutilização e a redução, mas no sentido inverso, né, de primeiro reduzir, depois o reutilizar e por último reciclar. Proteger áreas verdes. Como protegendo áreas verdes? Hoje mesmo nas cidades existem projetos, né, de adoção de praças, existem projetos também de associações de moradores. Tem um que eu conheço que eu acho assim, formidável no Jockey 2, uma é presidente de uma associação do Jockey 2, elas adotaram um local que era bem degradado no Jockey 2, então hoje você passa por esse local, o local está muito bem cuidado, existe um zelo por aquele local, então a sociedade ela é importante nesse processo, né, na criação e proteção de áreas verdes, valorização da produção regional e consumo de alimentos orgânicos, por exemplo. Se você tem no seu bairro uma feira, um mercadinho, valorizar essa economia circular, em vez, né, de comprar de grandes corporações, substituir as sacolas em lojas, sacolas plásticas, né, por sacolas de pano, que você possa reutilizar essas sacolas
e por aí vai, né? A gente está falando mesmo no âmbito individual, né? Utilizar o transporte, substituir o transporte individual pelo transporte coletivo, né? Na medida do possível. E são algumas práticas também que a gente vai adotando e depois isso se torna algo comum em nossas vidas.